Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação e no episódio de hoje, dia 22 de março de 2024, falaremos sobre finanças e estratégia. A gente vai comentar sobre o resultado do grupo SBF, dono da Centauro, e também estratégia da Embraer em entrevista com o CEO. Também vamos comentar um pouco sobre Big Techs, a gente vai falar sobre TikTok chegando na meta, não na meta dele, na meta empresa, e possível banimento dos Estados Unidos. E também Apple e gestão de crise. Por fim, a gente vai entrar na nossa discussão do BTC Journal, que é a ansiedade do propósito. E para me acompanhar nessas notícias todas, estou aqui com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, muito bem-vindo. Olá, Habibs, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou assistindo esse podcast. É um prazer, Habib, estar com vocês nesse momento. E, poxa, tem bastante notícia e essa história do propósito me fez refletir aqui sobre carreira, vontades, anseios. Gostaria de compartilhar com vocês a nossa última notícia, Habib. Muito bom! E para ajudar a gente nessa discussão e também nas outras notícias, estamos aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo também. Fala, Habib. Olá, Yuri. Ouvintes, espectadores. Prazer estar aqui com vocês hoje. Acabou o verão, hein? Finalmente acabou essa época. Bom, é bom para quem está na praia, né? Mas estava um calor insuportável. Então, estou feliz aqui que a temperatura está um pouquinho mais amena. E bora lá. Vamos comentar que hoje tem uma discussão interessante aí no final. Pois é, fale por você que está em Florianópolis, eu estou em São Paulo e aqui a gente está gravando na quinta-feira, ainda está um tempo infernal. De qualquer maneira, parece que amanhã ameniza e eu, como gosto muito de frio, tô ansioso para a chegada de amanhã, mais do que ansioso em relação ao propósito. Legal, a gente tem algumas notícias, mas antes de começar as análises aqui, eu queria lembrar você que está nos ouvindo ou assistindo que a gente tem nossa página no Instagram, InstaBT Company, e você pode seguir lá as notícias, as novidades e as promoções que a gente eventualmente lança por lá. Também no LinkedIn, Business Training Company, você pode seguir lá a nossa página, a gente também compartilha conteúdos e também tem toda a nossa rede de alumni lá, e se você recruta, né, recrutador, gestor, gestora, pode ir lá, dar uma fuçada na nossa página, que todos os nossos alunos e alunas são preparadíssimos para ajudar o seu time, a sua empresa, ok? De qualquer maneira, a gente continua preparando e quem tiver interesse em se desenvolver com a gente está com inscrições abertas para todos os nossos cursos. A gente tem turmas abertas do curso do General Business Program, que é voltado para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho e quer acelerar sua carreira em consultorias, mercado financeiro, grandes empresas, startups, enfim. A gente tem o Strategy and Finance, voltado para líderes. Tem o Excel Plus Business Program, nosso curso de Excel, modelagem e VBA. E tem o Pricing Strategy Program, nosso curso de precificação, estratégia de precificação. Dá uma olhada, o link está aqui na descrição. Veja se algum desses desenvolvimentos faz sentido para você nessa etapa do seu crescimento profissional. Bom, vamos seguir, pessoal. A gente tem algumas notícias para comentar, então vamos começar aqui essa notícia do Brasil Journal e o título é o seguinte: Dona da Centauro gera muito caixa, dobra lucro e alavancagem desaba. Só notícia boa, hein? Gui, nosso especialista em finanças, queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia e os resultados da dona da Centauro. Bora lá. Bom, a Centauro, ela trouxe aí redução no ritmo de abertura de lojas. Foram 28 aberturas em 2022, caiu para 18 em 2023. Com isso, ela conseguiu reduzir o CAPEX, né, o dinheiro investido aí em capital expenditures, né, são aqueles investimentos que a gente faz, por exemplo, para abrir loja, investimento em ativo fixo, né, em mais de 24% de um ano para o outro. Ficou em 2023 em 258 milhões de reais. E essa redução foi mais agressiva em algumas linhas, em específico abertura e reforma de loja, né? Ela economizou mais de 60%
com esses dois itens. Em contrapartida, ela até chegou a aumentar o seu CAPEX nas linhas de tecnologia e inovação, e mais expressivamente na linha de logística, ou seja, esses investimentos aqui da empresa mostram um foco bem claro em melhorar o retorno sobre o capital investido, tá? Investindo menos em reforma, em abertura, para extrair mais daquilo que já estava lá investido, e investindo em logística, claro, para conseguir ganho de margem, né, para conseguir girar melhor ali, ter menos custo na entrega dos seus produtos. Bom, o grupo dono da Centauro, o grupo SBF, ele teve um incremento de receita de 11,6% no ano, fechou 2023 com quase 7 bilhões de reais de receita líquida. Já o seu capital de giro aumentou um pouquinho menos, aumentou 9,5%, ou seja, receita crescendo mais que o capital de giro mostra um pequeno ganho aí de eficiência operacional. Se a gente for olhar o same store sales, que é a venda das mesmas lojas, né, um indicador super importante para o varejo, a Fisia, que é ali o braço do grupo SBF, que tem as lojas da Nike, é quem está puxando o crescimento de receita, né? Eles tiveram um same store sales de quase 20% nas lojas Nike Value Store contra menos de 7% nas lojas da Centauro. A matéria do Brasil Journal comenta que os dias de estoque tiveram uma redução de 12%, fechando o ano em 168 dias. Eu não sou nenhum especialista no setor de varejo, né? Mas 168 dias, quase 6 meses aí de estoque, ainda me parece bastante. De todo modo, a redução é bem-vinda, né? Menos estoque significa menos necessidade de queimar estoque, portanto, de fazer altas promoções e, com isso, reduzir a margem, né? De fato, eles tiveram um pequeno incremento de margem bruta e, junto com economia em despesa, esses dois pontos influenciam positivamente o EBITDA, que cresceu 22% ano contra ano e fechou 2023 em 916 milhões de reais, uma margem de 13%, que também teve expansão de pouco mais de um ponto percentual. O lucro líquido também subiu 16,6%, fechou o ano em 183 milhões de reais. E se o lucro líquido saiu bonito na foto, o fluxo de caixa operacional ficou ainda melhor, em 527 milhões, um crescimento de mais de 230% em relação ao ano anterior. As ações do grupo SBF, dono da Centauro, sofreram muito nos últimos 4 anos. Elas já marcaram mais de R$ 50, período pré-pandemia, fizeram a mínima em setembro do ano passado, ou seja, cerca de 6 meses atrás, em 6,35, e desde então já subiram mais de 100%, fechando aí a quase R$ 13 no começo dessa semana. É isso da notícia. Queria saber se vocês estão contribuindo aí com esse crescimento da Centauro e da Nike no Brasil. Eu confesso que já fui um frequentador muito mais assíduo das lojas da Centauro. Acho legal passear lá, mas não tenho ido tanto recentemente. O que vocês me contam? Opa, aqui. Eu adoro os itens da Centauro. Eu vivo indo ao shopping. Eu gosto, dos produtos vendidos por lá. E eu sou um Nike maníaco. Todos os meus itens para corrida e exercício físico são provenientes da Nike. Então, sim, eu sou um ajudante desses números aí. Vou com certa frequência. Não compro tênis diariamente, Habib, como você ia me zoar, que eu já sei, mas eu compro com certa frequência, viu? Como eu corro muito, galera, os tênis têm aí 5, 10 mil quilômetros para você rodar, eu acabo respeitando o tempo que o tênis foi concebido, produzido ali para aguentar. Eu corro bastante diariamente, eu acabo depreciando o patrimônio um pouco mais rápido em tempo, né, Habib? Pois é, então esse prazo de depreciação aí meio acelerado do Yuri. Faz tempo que eu não vou na Centauro, mas para comprar alguns artigos esportivos eu acho que é um bom lugar. Agora, com essa redução de despesa na manutenção das lojas, a minha preocupação é que daqui a alguns anos a loja vai simular uma selva, viu, pessoal? Vai parecer aquela casa do filme Jumanji, não sei se vocês lembram, mas enfim, fica bem marcado assim na minha cabeça. O pessoal diminuiu bastante o custo. Agora eu vou falar um negócio para vocês, viu? Eu gosto de itens esportivos, mas como vocês já sabem, as roupas da Insider Store me conquistaram. E não é à toa que a gente divulga a Insider aqui como parceira, porque, de fato, as roupas têm bastante qualidade.
E até dia 31 de março deste mês agora, você tem o seu cupom de 15% de desconto, que se soma às promoções do site, promoções do mês do consumidor, e podem chegar até 38% no total, hein, pessoal. Aí fica a recomendação, já que o Gui já está passando frio, e daqui a pouco o frio chega para a gente, se tudo der certo, pessoal, eles têm uma peça que é mais ou menos nova, eu recebi há alguns meses, que é o pullover, que é uma blusa, beleza? E é realmente confortável, viu, pessoal? O tecido é bem macio, ela não desbota, igual as camisetas, não desbotam nunca com as lavagens, impressionante. E é um tecido mais difícil de amassar e desamassa com o calor do corpo, dentro do próprio corpo, assim como as camisetas. Então, se você quiser se preparar para uma meia estação, friozinho daqueles 18, 20 graus, eu recomendo aí o pullover da Insider Store e você já aproveita e usa o cupom BTC15, o cupom está aqui na descrição e o link também. Vamos seguir, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro setor um pouco diferente do setor de moda ou artigos esportivos, que é o setor de aviação. Brasil Journal. Embraer, na hora da colheita, se houve novo projeto em 1 ano e meio. Yuri, temos aqui uma entrevista com o CEO da Embraer. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os principais pontos, aquilo que te chamou a atenção. Bora lá, Habib. Bom, primeiro que eu acho interessante é que você, ouvinte, que tiver um tempinho, vale muito a pena ler essa entrevista. É um CEO que eu acompanho, que eu gosto do jeito que ele verbaliza, que ele constrói o raciocínio e principalmente como ele define estratégia do produto, o qual ele lidera. Então, de acordo com o CEO Francisco Neto, é hora da colheita, né? Desse turnaround de quase 2 décadas. Bom, achei um turnaround um pouco esticado, 20 anos para poder dar resultado, que os investidores lá atrás tiveram paciência, se é que estão vivos ainda, né? Bom, eles têm 4 objetivos dessa colheita. O primeiro, pagar dividendos a estes acionistas. Segundo, rentabilizar o portfólio construído, por exemplo, com produtos lançados entre 17 e 19, que são muitos anos de P&D até você lançar e testar os produtos. Eles tiveram o C390, Phenom 300E, Phenom 100EX, dentre outros. O terceiro ponto é aumentar a rentabilidade, o EBITDA, que eles estimam em um guidance entre 6,5% e 7,5%. E aumentar a receita em algo entre 13% e 20%, essa é o guidance deles para 2024. Bom, um histórico rápido, né? Depois o Habib vai falar dos financials aí da Embraer, mas 2020, um ano muito difícil, dado a pandemia, todo mundo parou de voar. 2000, e óbvio, comprar aeronaves, não sabíamos o que seria do mundo no futuro. 2021, a empresa deu lucro. 2022 deu lucro e gerou caixa. E 2023 eles reportaram que deu mais lucro e gerou mais caixa. Dito isso, a expectativa é que entregue bastante resultado em 2024. Assim como inúmeros setores da economia, eles também encontram, né, problemas em relação à cadeia de suprimentos. Para eles, o fator crítico de sucesso, aí, o caminho crítico do negócio são os motores. Eu não consigo montar uma aeronave e levar ela para pintura, por exemplo, sem colocar um motor. O aumento constante da demanda e o atraso do passado, da chegada desses itens como motor, por exemplo, não permite que os fornecedores desse produto coloquem a produção em dia. Então, eles estão atrasados, eles não conseguem seguir nesse plano de continuação, de crescimento, porque eles têm um problema que é o motor. Aí, fazendo um parêntese aqui, né? Uma empresa, seja ela qual for, quando tem itens que eles encontram esses problemas, o P&D tem que ser desenvolvido. Aí o que eu estou pensando aqui? Poxa, lançaram 3 produtos, o Phenom e o 100, né? O Phenom 300, o Phenom 100 e o C390. Pô, será que eles não pensaram lá atrás que o motor seria um problema? Por que eles não verticalizaram a cadeia? Por que eles não produziram o que os seus fornecedores estão produzindo? Eu fico angustiado de escutar uma entrevista dessa, que o CEO venha a público, eu gosto bastante do Francisco, mas venha a público falar que o negócio dele depende de um terceiro.
se esse terceiro não fizeram entregar, é no terceiro que ele vai colocar a culpa? Então é meio doido isso, né? Mas, enfim, com esses resultados apresentados e o guidance, a ação da Embraer decolou, ótimo trocadilho aqui para quem escreveu, 8,6% nessa semana. A Embraer é composta por 4 tipos de negócio, que o Habib já vai detalhar, mas vale lembrar que teve também aqui uma gestão de crise, Habib. A Embraer e a Boeing tiveram aquela fusão não realizada, e essa fusão causou algumas consequências. Quais são as crises? Principalmente, os grandes talentos da Embraer foram sugados, foram, enfim, roubados. Eu não sei exatamente a palavra para usar aqui, Habib, mas foram levados para outras empresas inclusive que pagam em euro ou dólar e deixam, Guilherme, o pessoal trabalhar remoto. Então, muitos desses colaboradores são engenheiros do ITA e que trabalham em suas casas, trabalham e moram no Brasil, mas ganham em euro e dólar, ex-funcionários da Embraer que foram levados pelo mercado. Talvez, Habib, porque a Embraer não consegue manter o financeiro bem pago desses talentos aí, pessoas que, óbvio, exigem um dinheiro em suas contratações, dado a excelente formação e excelente entrega que devem realizar. Pois é, e o Gui já tinha antecipado esse mercado aí das pessoas que recebem em dólar para trabalhar do Brasil, né, Gui? Então, ó, além dos programadores e do pessoal das áreas de negócios, como finanças e marketing, ó, temos aí engenheiros aeronáuticos, ó que beleza. É isso aí. Quem quiser demandar escritório, presença no escritório, né? É bom selecionar quem não fala inglês. Assim não corre esse risco que se a pessoa fala inglês e é um bem qualificada, né? Ela vai ter oportunidades remotas. Excelente, depois dessa alfinetada em alguns líderes aí que teimam em, eh, em deixar todo mundo dentro do escritório de forma absolutamente intransigente. Agora vamos falar um pouquinho, eu vou complementar o que o Yuri muito bem colocou, com os resultados da Embraer de 2023. A empresa teve uma receita de 26,1 bi de reais, um aumento de 11,1% em relação a 2022. E aí são 4 unidades de negócio. A mais representativa na receita é a aviação comercial, que é o que o CEO falou que eles estão realmente focando. Eles representam 35% da receita. Depois vem a parte de aviação executiva, com 27% da receita, depois vem serviço e suporte, também mais ou menos 27%. E por último, a divisão de defesa e segurança, que representa 10% da receita e seria a única divisão que sobraria caso houvesse aquela fusão lá tentada em relação à Boeing. A única que ficaria aqui com a Embraer no Brasil seria a defesa e segurança, a menor representatividade da receita. A empresa teve uma margem bruta de 57%, caiu 1,3 pontos percentuais, que é uma queda razoável, mas ainda bastante saudável. E o EBIT saiu do negativo 500 milhões negativos para 1,5 bi positivos. Teve lucro líquido, 333 milhões de reais de lucro líquido e gerou 1,4 bi de caixa livre. E aí um ponto interessante aqui foi justamente a redução da alavancagem. A empresa ela saiu de uma alavancagem, uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 4 vezes em 2021, caiu para 2,3 em 2022 e agora está no patamar de 0,9. Ou seja, CFO, o time de tesouraria, planejamento financeiro, está fazendo o seu trabalho. Vamos seguir, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco de Big Techs. Neofeed, dona do TikTok, se aproxima da meta em receita. O subtítulo da notícia, pessoal, diz muito. A ByteDance, que é a dona do TikTok, faturou 120 bi, com B de bastante dinheiro, de dólares, em 2023, apenas 15 bi a menos do que a Meta, dona do Facebook, Instagram e Zap Zap. E também corre o risco de ser banida dos Estados Unidos. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a taxa de crescimento. Enquanto a ByteDance cresceu 40% ao ano,
a empresa do tio Zuck cresceu 16. Se a gente for falar de lucro, a coisa inverte. A Meta reportou um lucro de 39 bi em 2023 contra 28 da ByteDance. Vale ressaltar aqui que o TikTok ainda está no prejuízo, então o lucro vem das operações da empresa na China. E cabe lembrar, o TikTok não existe na China. O TikTok é um produto desenvolvido pela ByteDance, que é uma empresa chinesa, e que é comercializado apenas fora da China. Lá eles têm outros produtos, como, por exemplo, Tutiao e o Douyin. Desculpa, porque o meu mandarim ele tá meio enferrujado, viu, pessoal? Mas aí vem o perigo. Os Estados Unidos estão louquinhos para proibir o TikTok por lá. E são dois aspectos que preocupam as autoridades americanas. O primeiro deles é o compartilhamento de dados massivos com o governo chinês. As empresas chinesas, depois de um determinado faturamento, são obrigadas a alocar um membro do governo ou do Partido Comunista Chinês no conselho. Há um vínculo claro entre as empresas e o Estado. Como a gente está numa guerra fria, que por enquanto está bem fria, mas tem uma polarização global bem clara entre Estados Unidos e China, pelo menos para mim, eles são bastante cuidadosos com o compartilhamento de dados. Quando a gente trabalha o tema de negociação, a gente fala sobre o dilema do negociador, que é a decisão entre compartilhar ou não informações, com o intuito de fortalecer relacionamento, promover melhores acordos ou se proteger. Aqui eles querem mesmo é se proteger. O segundo aspecto é a competição. Os Estados Unidos se beneficiam de ter grandes empresas de tech com mais market share. Quando chega uma empresa estrangeira roubando o mercado das locais, os Estados Unidos perdem vantagens em arrecadação e em aquisição de dados. Porque eu não sei se você sabe, mas eventualmente dados das Big Techs também podem ser compartilhados com o governo americano, assim como o governo americano teme que aconteça com o governo chinês. O Congresso americano aprovou um projeto de lei que obriga o TikTok a ser vendido para uma empresa de fora da China se quiser continuar operando nos Estados Unidos. Caso contrário, ele vai ser banido. Falta ainda a aprovação do Senado e do presidente Biden para essa lei, para esse projeto de lei virar lei e entrar em vigor. A dúvida é: será que o povo, a geração Z que lota o TikTok, vai deixar a empresa ser banida dos Estados Unidos? É um PL impopular, até porque existe aquela visão da liberdade americana, não sei o quê, apesar de que também tem o aspecto patriota. Mas na visão de estrategistas, isso é necessário. Então, particularmente, eu acho que não há muito o que os usuários possam fazer em relação a isso, a não ser torcer para continuar usando. Vamos seguir, pessoal, mais uma notícia aqui falando de Big Techs. Peguei do Neofeed também. Apple aprende que boca fechada não gera processos milionários. Aqui eu gostei que o Neofeed não fez um trocadilho, ele fez uma brincadeira com um provérbio popular. Eu gosto muito de provérbios populares, afinal, casa de ferreiro com ferro será ferido, não é verdade, Yuri? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a notícia da Apple, dado que você gosta de comentar sobre gestão de crise. Habib, antes de comentar sobre a notícia, foi péssima a sua piada. E, assim, gostaria de deixar isso relatado aqui, pessoal, porque às vezes meus amigos aqui, que não são seus amigos, eventualmente falam: Nossa, Yuri, o Habib falou uma merda. Eu falei: Eu sei, não gostei também. Brincadeira, Habib. Continue assim, porque é o motivo pelo qual eu te escuto depois aqui. Obrigado. Bom, a gente vai falar sobre gestão de crise, né? E é um pouco de gerir a ansiedade, de saber mais ou falar mais do que deve, que os líderes têm que tomar cuidado. Associado a isso, valuation, né, ou expectativa de valor de uma empresa, a expectativa de geração de receita, de resultado, expectativa de geração de caixa, trazida a valor presente, enfim, tem muitos múltiplos de mercado para a gente avaliar isso. Em 2018, dado essas duas intervenções aqui, Tim Cook ele teria aumentado a expectativa sobre o consumo de produtos da Apple no mercado chinês. Basicamente, ele, num morning call ou numa apresentação para os empresários, disse: olha,
a gente estima que o ano que vem a gente cresça em vendas nesta região, né? Expansão geográfica aí, estratégia por expansão geográfica. E não foi o que aconteceu em 2019, então isso não se concretizou. Dito isso, pessoas, acionistas, especuladores de mercado que acreditaram na Apple e não tiveram o resultado estimado pelo Tim Cook naquele momento. Tim Cook teve um processo de evidência, estimou algo, não conseguiu concretizar, e pessoas que acreditaram nisso entraram com um processo. O processo por parte dos acionistas que arriscaram essa renda deles e perderam dinheiro, pode ou poderá, talvez custará, quase acertado aqui, 490 milhões de dólares em multa para a Apple. Tanto a Apple quanto os acionistas que entraram com o processo, eles se mantêm no anonimato e preferem não comentar o assunto. Desde a pandemia, o resultado disso, a Apple prefere não divulgar esse guidance de receita, ou seja, prefere não estimar. Então é mais ou menos assim, ó, investe na gente. O que vocês vão fazer com o meu dinheiro? Surpresa. Então, assim, vira um negócio estranho. Você está colocando dinheiro na renda fixa ou na renda variável, né? Então, gostaria até que o Guilherme pudesse comentar um pouco para a gente a diferença, né? Para as pessoas, talvez os investidores que aplicaram dinheiro na Apple e não tiveram seu retorno. Mas a crise em si, na minha opinião, foi muito mal gerida. Abre uma caixa de Pandora, uma premissa estranha no mercado de capitais, na qual um executivo promete algo, você acredita, não avalia, não faz as suas ponderações, coloca o dinheiro e, e não deu certo, você chora, aí você entra com o processo. Assim, para mim, absolutamente ruim essa crise. A Apple aceitar isso, de novo, cria uma jurisprudência horrível no mercado. E eu espero, Gui, que isso não se repita no Brasil. Porque imagine quantas startups fizeram IPO e estão com ação aí a menos de 10% do seu prospecto, né, da sua expectativa. Enfim, só temos gente ruim no mercado. Eu, como investidor aqui, vou querer resgatar o dinheiro que eu perdi, os R$ 10 que eu investi lá no passado. Mas, Gui, queria te escutar aí um pouco sobre isso. Boa. Acho que tem um ponto que você trouxe, né, que é realmente importante o investidor ter claro essa diferença, né, entre o que que é renda fixa, o que que é renda variável, e vale lembrar que mesmo em título de renda fixa dá para o valor dele cair, né? O que você sabe é que se você segurar ele até o vencimento, você vai ter um rendimento que você contratou, mas se você resolver vender ele no meio do caminho, pode ser que o seu rendimento seja negativo, né? O outro ponto é a questão do guidance, né? O que que é o guidance, né? Muitas empresas de capital aberto, elas tinham esse costume de dar meio que uma noção para o mercado, né? De falar, olha, a gente está mirando, a gente está projetando que a gente vai crescer nesse trimestre aqui, nesse ano, entre X e Y%, né? Só que aí depois, isso ajuda quem está fazendo projeção, né, a ajustar os seus modelos, mas depois a empresa vai ser cobrada por aquilo, né? E isso foi, acredito que um costume que foi se perdendo, né? E agora com processo ainda, né? Dado que se você falar alguma coisa e não cumprir, né? E assim, o guidance não é algo é, contratual, né? Eu não estou prometendo nada, eu estou dizendo, a gente está buscando aquilo. Então, enfim, acho que isso deve acabar levando ainda mais a não utilização do guidance, não divulgação de guidance, né? Então a empresa não vai falar quanto que ela está mirando que ela vai crescer, ou qual mercado que ela está, vai reter mais informação, porque isso pode dar ruim para ela depois, né? Realmente não é um. Eu não, honestamente, como do lado de empresa, eu não sou muito fã de dar o guidance, mas acho ruim esse precedente aí de você querer processar a pessoa porque ela não cumpriu o guidance. Não é um contrato o guidance, tá, pessoal? Tem um tema que eu estudei, pessoal, um bom tempo atrás, eu ainda aplico em algumas consultorias, alguns estudos em negociação, principalmente quando a gente fala sobre poder de barganha, que é a teoria dos jogos. E aqui eu vejo uma aplicabilidade muito clara, né? Onde a Apple, a partir do momento que ela tem esse revés, lá em 2018,
Como o Yuri comentou, a partir de 2020 ela não divulga mais guidance. Então, assim, é um jogo que aconteceu, né, dos investidores processarem a Apple por um guidance que não se cumpriu, para a Apple nunca mais divulgar. Pelo menos por um bom tempo, né? Já são 4 anos que ela não divulga. E o risco disso é que outras empresas também se protejam nesse jogo. E aí a gente tem esse precedente que o Gui falou. Isso é problemático. Eu acho que a empresa pode ter opção, mas aqui eu acho que vale a pena a gente ressaltar a diferença entre você divulgar uma informação de má fé, uma informação falsa. Por exemplo, antes de divulgar o resultado oficial da empresa, algum executivo vai lá e comenta sobre um número e comenta errado ainda. Ele já nem deveria comentar sobre o número. Se ele comenta errado, ele está levando um investidor ou um stakeholder ao erro. Tá? Quando a gente fala de guidance, a gente fala de uma previsão, algo que ainda não aconteceu. A não ser que já descobriram a viagem no tempo para o futuro e depois voltar ao passado, né? Então, Einstein aqui ficaria bastante emocionado com essa descoberta. De fato, não tem como, é um guidance, é uma previsão que se baseia numa estratégia. A empresa pretende crescer na China, a empresa pretende crescer na América Latina, a empresa pretende diversificar produto, pretende verticalizar, tudo isso vai trazer expectativas para a empresa. Como o Gui falou, tem empresas que preferem não divulgar, para não criar eventualmente expectativas, porque é uma estratégia arriscada e tal. Mas eu também concordo com vocês, pessoal. O fato de você judicializar uma previsão que não se cumpre é altamente problemático. Vamos lá, pessoal, vamos para a nossa discussão do BTC Journal dessa semana. Aqui eu peguei uma notícia do Valor Econômico. Você já ouviu falar na ansiedade do propósito? Guilherme Goraeb, você já ouviu falar na ansiedade do propósito? Comenta um pouquinho sobre essa notícia. Não tinha ouvido falar, não, Habib, não com esse termo, pelo menos, né? Quero trazer um pedaço aqui da notícia, né? Eles trazem aqui a autora Emily Smith, ela é autora do livro The Power of Meaning, ou aqui numa tradução livre, O Poder do Significado. E, segundo ela, são 4 os pilares do significado. São eles pertencer, propósito, storytelling e transcendência. Segundo ela, para a maior parte das pessoas, o propósito soa como algo grandioso, que inclui ambições como acabar com a fome no mundo, com a crise climática, mas ele não precisa necessariamente ser isso. Pode ser um bom pai, ser uma boa mãe, criar um ambiente mais amigável no trabalho, ou tornar a vida de um animal mais feliz. Segundo a autora, para começar, você só precisa, né, ser ético, justo e estar disposto a ajudar os outros. Já é um bom começo. Para mim, lendo a matéria, isso me lembrou daquela aflição, né, da época que a gente tem no vestibular, né? A gente pede para uma criança de 16, 17 anos escolher qual a identidade profissional que ela vai querer para o resto da vida, né? Escolhe o personagem aqui para o resto da vida. Algo que vai influenciar o status social, os ganhos financeiros, o trabalho dela, a vida dela como um todo, né? Para mim já são quase 20 anos aí dessa época e a possibilidade de poder mudar depois de escolha, né, continua sendo algo relevante. Lembro que quando eu fui escolher faculdade, eu falei: "Vou fazer engenharia, porque eu sei que engenheiro pode fazer qualquer coisa depois e aí, né, eu me viro". Então assim, eu acho legal a gente ter clareza sobre o que você quer ser, mas, por outro lado, fica tranquilo, né, você pode ir descobrindo ao longo do caminho, você não precisa saber tudo de antemão, não precisa nascer pronto com a missão final ali, com qual que é o chefão que você vai bater, né. E se você, porventura, no meio do caminho quiser mudar de caminho, tá tudo bem também, né. Falando de carreira, claro que algumas oportunidades vão passar e não vão voltar, né. Assim, nessa altura do campeonato, eu confesso para vocês que eu não acho que eu tenho nenhuma chance de entrar para o futebol profissional ou de ser um jogador da NBA, né. Mas ainda bem que eu não dependo disso para ser feliz e eu acho que ninguém deve depender disso para ser feliz. Conta aí, Yuri, o que que você acha? Cara, a gente até discutiu um pouco aqui antes de vir para a gravação, efetivamente, né? E somei algumas coisas na minha mente nesse intervalo. Então, eu queria abordar alguns pontos aqui. O primeiro ponto deles é o que eu defini como propósito da minha vida quando eu entendi o que era propósito.
De verdade, eu, assim, no limite, não é mais aquilo. Então, um dia, Gui, eu já quis ser jogador de futebol, quando eu tinha 14, 15 anos. Não tive habilidade, enfim, não continuei. Aí, certo dia, eu decidi ser engenheiro civil. Passei na faculdade, estudei. No meio da faculdade, descobri que eu não queria mais ser engenheiro civil. E depois eu fui para startups, fui para o mercado corporativo, empreendi, fim da aula, hoje tomo conta de empresa do lado da ESG, tomo conta de hotel, administro hotel. Eu faço um monte de coisa que me dão prazeres, por um lado, e por outro, é mais difícil, não é tão. Eu tenho que ter resiliência, eu tenho que enfrentar os desafios, diários aí dos meus chefes, das empresas, de caixa e afins. Então, um pouco do raciocínio, mudei o meu propósito no decorrer da vida, né? Eu até falo para os alunos na aula, quando eu pergunto o que é sucesso para eles, no meu momento atual, o meu propósito de vida é impactar positivamente a vida das pessoas por meio da educação. Parte disso é o BTC Journal, parte disso é dar as aulas de estratégia, de soft skills que a gente menciona aqui no GBP, no Strategy Finance. Mas de verdade, eu não sei o que vai ser meu propósito daqui 5, 10 anos. Eu acabei de ter uma filha, minha filha tem 2 anos, meu propósito de vida pode mudar e tudo bem. O ponto de atenção aqui relacionado com a notícia é: isso não pode me causar ansiedade. Eu posso mudar o tempo todo o meu propósito. O que é um propósito? Um anseio, uma vontade de fazer acontecer, um desejo, uma meta, um objetivo. Muda o objetivo. Agora eu quero empreender e ser milionário. Amanhã eu quero ter um carro. Hoje eu quero educar jovens recém-formados. Daqui a pouco eu não quero mais dar aula, sei lá, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, ao passo que eu entrei no mercado de trabalho e vi o leque de opções que o mundo tem a me oferecer, a engenharia civil virou quase que uma poeira, um átomo na minha vida. Engenharia civil eu gosto, se precisar eu faço um projeto de um edifício, faço um acompanhamento de obra, mas o que eu tinha como desejo com 20 anos de idade não é o que eu tenho hoje com 35. O mundo mudou, o meu propósito, o meu objetivo de vida mudou, aconteceram N coisas na minha vida, tive contato com assuntos diferentes e tudo bem, agora eu vou fazer outra coisa, eu tenho um outro propósito, de novo, que isso não me cause ansiedade. Um pouco o que eu critico aqui é a rede social, ou você olhar para os seus amigos, colegas e dizer, ah, todo mundo tem um propósito e trabalha numa empresa legal. Galera, a grama do vizinho é sempre mais verde. Cuidado para você não deixar de dar valor ao que você já conquistou, seja ele o propósito que você definiu há um determinado tempo atrás. Viva e curta o que você já conquistou e não coloque isso como premissa de insucesso ou que a ansiedade não te atrapalhe, nas definições dos seus próximos propósitos, Rabi. Muito bom. Vamos lá, vou tentar trazer, somar um pouco a essa discussão, que vocês já colocaram bastante coisa interessante que me ajudou também a moldar um pouco da minha opinião sobre essa notícia e esse assunto. Tem um aspecto da notícia, eu acho que vocês não abordaram ainda, pelo menos aqui, que é quando a autora fala que isso é algo muito típico das pessoas de meia idade e que agora começa a atingir mais o pessoal mais novo. Eu compreendo a ansiedade do propósito das pessoas de meia idade. Você tem 50 anos, passou 30 anos fazendo a mesma coisa, na mesma mesa, 8 horas por dia, 5 dias por semana. E você quer fazer algo diferente. Então, eu imagino que essa ansiedade, e claro, você já está mais velho, tem menos possibilidades. Se o Gui, aqui no alto dos seus 22 anos de idade, né, um pouquinho mais, né, Gui? Mas já não pode mais ser jogador profissional da NBA, ou jogador de futebol, imagina a pessoa de 50 anos, um pouco mais, não vou dizer debilitada, né, mas um pouco mais restrita em relação a algumas habilidades, principalmente físicas. Via de regra, tá, pessoal? E aqui rola mesmo isso, né, a pessoa: "Poxa, eu tô há 30 anos fazendo a mesma coisa, eu queria fa", e acabou entrando no piloto automático. A pessoa faz e não sabe por que faz, e não sabe o que que isso impacta, isso é um grande problema. E aí,
o que o Yuri colocou eu acho muito importante. Tudo que você faz, você deve entender aquilo dentro de um contexto e o impacto. E aí eu lembro quando eu entrei na Bosch, viu, Yuri? Eu sou engenheiro eletricista, mas eu entrei no mercado automotivo. E eu nunca fui um grande fã do mercado automotivo. Não é? Eu não sou o cara fascinado por carro e mecânica de carro e etc. Mas eu entrei lá para trabalhar e aprender. E aí o meu chefe na época, ele me apresentou a empresa, me apresentou como que aquilo que eu fazia impactava as outras áreas, impactava o produto final e o que que aquilo tinha como consequência na distribuição dos carros, na locomoção, enfim. Isso é um propósito de uma empresa tradicional do mercado automotivo, fornecedora de autopeças para montadoras. Então, assim, tudo tem um propósito. Às vezes as pessoas buscam muito esse propósito mais altruísta, ou de mudar o mundo, de impactar muito, esse tipo de coisa, talvez seja um pouco viajar na maionese em alguns casos, ou realmente muita ambição. E em grande parte dos casos essa ambição não se cumpre. Acho que vale a pena ser claro aqui. Então tem esse ponto. As pessoas mais velhas, eu compreendo, acabam levando muito no automático. Quando a gente vai para o pessoal mais jovem, aí tem um aspecto problemático. Isso pode sim prejudicar o desenvolvimento da pessoa, porque ela realmente fica focada naquele propósito que ela desenhou num papel, que ela pensou um dia, ou que ela sonha mesmo naquele momento, e ela perde a oportunidade de tentar. E aí eu acho que isso muito temerário. Por quê? Porque a gente deve descobrir os propósitos ao longo do tempo. Esses propósitos mudam e às vezes a gente nem sabe que ele existe, mas a gente descobre quando a gente põe a mão na massa. Eu já tive o propósito de me desenvolver numa grande empresa, liderar grandes times, já tive o propósito de enriquecer, ficar milionário, já tive o propósito de não ter família e viver curtindo a vida, já tive o propósito de ter família, já tive o propósito de impactar, assim como o Yuri, as pessoas pela educação, já tive o propósito de impactar o mundo de uma forma pequena, com o auxílio na redução das mudanças climáticas. E cada hora uma coisa nova. E isso é interessante, porque daí eu vou lá e consigo aplicar, tentar fazer aquele negócio novo, aquilo que me surgiu naquele momento, mas tem espaço para isso, eu não bloqueei um tal propósito. Então, acho que essa ansiedade demonstra uma decisão que não precisa ser tomada. Ah, o meu propósito é esse, ponto. Não. Você acha que esse é seu propósito agora, você pode estar errado, errada, e você pode mudar isso se você tiver certo. Em um mês, em um ano, em 5 anos, em 10 anos. Então, acho que vale a pena a gente estar aberto. E aqui, só para finalizar, vou passar a bola de novo para o Gui. A gente lida com muita gente nova que tem essa ansiedade. São milhares de alunos e alunas todos os anos que a gente conversa e muitas vezes esclarece essa dúvida, essa angústia que o pessoal tem. E para muitos eu falo, olha, por que que você não vai lá e tenta trabalhar com isso? Ah, eu não sei se eu gosto de consultoria. Pô, vai lá e tenta. Talvez você descubra que você odeia. E tudo bem. Ah, eu não gosto de mercado financeiro. Tenta, vai lá. Se você acha que faz sentido, vai lá e tenta. Ah, eu não gosto de indústria. Tenta. Se você não tentar, você não consegue saber se você gosta ou não. É igual experimentar uma comida. Você não sabe, ah, eu odeio jiló. Você já comeu jiló? Não, nunca comi jiló. Então, não tem como. Acho que experimentar faz parte e ajuda a gente a definir esses pequenos propósitos ao longo da vida. Gui, passar para você agora de novo. Boa. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa na casa dos 60, né? Aliás, obrigado, Habib, aí, por achar que eu tô com um corpinho de 20 e poucos, né? Claramente a academia e os cremes aqui estão fazendo efeito. É, mas enfim, tava conversando aí com um colega de meu chefe, né? Tem lá na casa dos 60 e poucos, sobre a gente tá procurando o que fazer, né? Tá, tipo, você parar pra pensar o que que você quer fazer, né? E às vezes você passa a vida inteira sem saber o que você quer fazer, né? Ele falou, pô, eu não sei o que eu quero fazer, né? Tipo, isso que o cara já tá aposentado, né? O negócio é você achar, acho que um propósito, né? Você achar um tesão nas coisas que você tá fazendo, e não você ficar procurando assim no vácuo um negócio que, pô, eu sei lá,
descobri o conceito do Ikigai, eu li o Ikigai, eu vi alguém falando de Ikigai, e agora eu quero saber o que que eu vou fazer nessa encarnação, propósito de vida, enquanto eu não souber isso, vou ser infeliz e, pô, aí acho que é meio complicado, né? Acho que, assim, para fechar, né? É importante ter algum propósito, achar o propósito no que você está fazendo. Se você está fazendo um negócio que te deixa infeliz, arruma outra coisa para fazer. Mas não necessariamente você precisa salvar o mundo, né? Às vezes você consegue encontrar propósito em atividades pequenas, atividades próximas, atividades rotineiras, atividades acessíveis, né? Digamos. Não precisa querer salvar o mundo, como a própria a autora citada ali na matéria fala, né? Às vezes dá para arrumar propósito em fazer uma mudança positiva na vida de uma pessoa, de duas pessoas, de três, e isso pode ir aumentando com o caminho, né? Com o tempo, conforme você vai exercitando aí o seu propósito. E você trouxe um pouco a questão da empresa, né? Falando de tem empresas pequenas que ficam marketeando o propósito, tem empresa grande que às vezes não marketeia tão bem. Acho que o propósito não está só atrelado ao trabalho, mas o trabalho é um lugar onde a gente gasta boa parte do dia e boa parte do tempo acordado, está atrelado ao trabalho. Então, é importante ter um trabalho que traga algum propósito e vale lembrar, né, que propósito não é algo específico de nenhuma indústria ou nenhum tamanho de empresa, ou tipo de empresa, ou localização de empresa, né? Você encontra propósito trabalhando no Brasil, trabalhando nos Estados Unidos, trabalhando na África, você encontra propósito trabalhando remoto, trabalhando na empresa, você encontra propósito trabalhando em startup, em empresa multinacional. O importante é que você encontre o propósito ali, né? Que nem tudo serve para todo mundo. Enfim, acho que esse é o comentário que eu queria deixar para fechar e já aproveito para mandar aí um abraço e agradecer quem acompanhou aqui pelo menos a discussão, e passo a bola de volta para vocês aí para fazerem os últimos comentários. Muito obrigado, Gui. Yuri, então vou pedir para você, se tiver mais alguma ideia, algum insight aí para adicionar no repertório do pessoal que nos ouve, e já aproveitar para mandar seu abraço para a turma. Habib, acredito que eu não tenho nada para acrescentar nesse final, só queria agradecer mesmo e que cada pessoa que está nos escutando, que você não sofra ao definir o seu propósito e se definir algo como objetivo, não alcançar ou eventualmente mudar, não estrague isso em você, não se bata, não se culpe. Mudar o objetivo, mudar a meta, faz parte da construção da nossa vida, da nossa carreira e da persona que somos e que nos mostramos ser. É isso que eu queria deixar aí como recado, Rabib. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a semana que vem. Eu que agradeço, meus amigos, e você que nos acompanhou até agora, pelo interesse e pela paciência. Espero que você tenha gostado da discussão. Se você tiver algum ponto para adicionar, lembra que a gente tem o nosso canal do YouTube. Se você não está vendo pelo YouTube, a gente tem esse mesmo conteúdo no YouTube. Você pode deixar um comentário, compartilhar com a gente, com as outras pessoas que acompanham, e assim somar a discussão. Além, claro, de mandar sugestões de pauta, que a gente sempre agradece. Muito obrigado pela paciência, pelo interesse. Nos vemos, então, na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.